Bom, muito obrigado pela presença. Eu vou começar falando um pouquinho da minha história, né? A minha trajetória. Eu saí do Brasil, fiz engenharia mecatrônica, fui fazer meu mestrado no MIT e fui depois para o Vale do Silício, onde eu montei startup. Ao longo da minha vida, eu persigo a automação. Todas as minhas startups foram em automação em alguma área, algumas foram bem-sucedidas e outras não. Atualmente, eu estou em Stanford fazendo pesquisa e eu sou um apaixonado por construir robôs, fazer aplicações de inteligência artificial e também por colecionar computadores antigos. Bom, inteligência artificial não é um campo novo. Parece que a coisa está acontecendo agora, mas na verdade este campo já existe há 50 anos. E basicamente começou como uma iniciativa da ciência de tentar imitar a inteligência humana, dotando máquinas ou software da capacidade de raciocínio e tomada de decisões, imitando o processo como o ser humano faz isso, tentando complementar o ser humano ou até expandir a capacidade humana ou superá-la. É um conceito muito abstrato, né? Muita coisa que nós não sabemos é inteligência artificial. Uma das formas de tornar isso mais palpável é apresentar isso como um robô, uma máquina e ver, através de um software rodando em cima de um robô, como que uma inteligência se manifesta fisicamente. Existe um paradoxo interessante que é o odd paradox, ou o paradoxo estranho, que muito daquilo que é desenvolvido dentro do campo de inteligência artificial nós não sabemos. Todos nós estamos usando constantemente coisas que foram desenvolvidas por essa ciência ou por essa área da ciência, mas nós nunca soubemos disso, porque esse paradoxo, na verdade, ele simplesmente mostra que as pessoas usam coisas que não sabem que veio da inteligência artificial e a inteligência artificial perde a autoria daquilo que foi desenvolvido. Por que está acontecendo então agora? Por que nós estamos entusiasmados? Né? Recentemente nós tivemos muito desenvolvimento de redes neurais. Rede neural é muito importante para inteligência artificial, as redes neurais artificiais. A capa da Nature de 2006 trouxe uma pesquisa muito interessante que foi feita por uma empresa comprada pelo Google, a DeepMind. E o que essa empresa fez? Ela conseguiu desenvolver um software que aprende sozinho, sem nenhuma instrução previamente codificada, a jogar xadrez. Ele também aprende a jogar videogame. E ele venceu o campeão mundial de xadrez chinês. Na verdade, o software se chama AlphaGo. Ou seja, a inteligência artificial passou a ter a capacidade de ser autodidata. Além disso, o desenvolvimento da telefonia celular trouxe a miniaturização, o aumento da potência, a redução de custo de sensores, de capacidade de conectividade, capacidade de armazenamento e de capacidade de processamento. Nós estamos vivendo a automação, mas nós vivemos a automação há muito tempo. Nós começamos a automatizar nós capazes de andar, quando nós fizemos a roda, quando nós desenvolvemos carruagem. A Revolução Industrial deu uma capacidade de fazer a automação do trabalho manual. E agora nós estamos fazendo a automação do processo cognitivo. Com isso, a máquina consegue reconhecer padrões, classificar imagens, textos, prever eventos que vão acontecer baseado em eventos anteriores, orquestrar e coordenar vários equipamentos complexos que estejam conectados e principalmente otimizar. Quando nós podemos otimizar algo, nós podemos aumentar o uso de um recurso que muitas vezes é escasso. Nós conseguimos gerar abundância. Ou seja, talvez uma das formas de ver o potencial da inteligência artificial é ver que nós estamos coletando muitos dados o tempo inteiro e aí você pode usar algoritmos para transformar isto em informação, ter insights automaticamente e gerar valor. Há essa afirmação que a inteligência artificial é a nova eletricidade, ela ficou muito famosa. Foi feita pelo professor Andrew Ng, da Universidade de Stanford. E ele compara a importância da inteligência artificial ao descobrimento da energia elétrica. O impacto que a energia elétrica teve para a infraestrutura, para a indústria, para as nossas vidas, ele acredita que pelo menos será o mesmo quando nós pensamos em inteligência artificial. Em termos de infraestrutura, o Brasil, nós sempre ouvimos que o Brasil é carente. Nós precisamos de mais recursos de segurança, atendimento ou resposta a situações de emergência, água, transporte, saneamento básico, construção civil, saúde, educação. O que acontece quando você coloca inteligência artificial aplicada à infraestrutura? Bom, primeiramente a gente tem que pensar que a própria inteligência artificial está se tornando uma infraestrutura. Ela está sendo incorporada em tudo. Ela permite a gente otimizar uso de recursos, escalar isto num baixo custo, ou seja, reduzir o custo,
e aproveitar melhor os recursos. Como eu falei, otimização gerando abundância. Eu vou dar um exemplo de como uma aplicação de inteligência artificial pode gerar abundância. Essa empresa Databot, ela basicamente percebeu que numa linha de manufatura, né, por exemplo, quando você está fabricando automóveis, e esse foi o caso que eles fizeram, de vez em quando, apesar de você ter uma linha toda automatizada, com robôs de última geração, de vez em quando existem perdas de sincronicidade que são imperceptíveis para o ser humano. Só que uma máquina com sensores e um algoritmo consegue perceber isso. E ao perceber isso, eles conseguiram agir antecipando essa perda de sincronicidade e fazendo com que a máquina ou as máquinas se ajustassem. Qual que é o resultado disso? Eles conseguiram aumentar a produção em poucas milhares de unidades ano numa planta que faz carros. Ou seja, hoje, se você tem uma planta que está operando na sua capacidade máxima, se você precisar fabricar mais carros, você vai precisar expandir. É capex, é investimento. Você vai contratar funcionário, vai ter que ter um espaço físico e pôr mais máquinas. O que eles conseguiram fazer? Rodando apenas software e colocando sensores de inteligência artificial, eles conseguiram produzir mais carros usando o mesmo recurso. É isso que eu chamo de abundância, é isso que eu acredito que é o grande impacto da inteligência artificial para o Brasil. Eu vou falar rapidamente de várias aplicações dos temas que nós sofremos mais, ou reclamamos mais, ou achamos que nós somos carentes. Aqui é a foto da minha filha, perto do robô Nightscope, no shopping na Universidade de Stanford. Ele faz o patrulhamento, vários lugares estão usando esse robô. Ele usa inteligência artificial, ele navega sozinho, ele é autônomo, ele reconhece sinais de medo, sinais de ameaça, agressões, e vai perto, e chega perto e existe um botão de emergência. A ideia é você aumentar o patrulhamento, aumentar a capacidade, expandir a capacidade da polícia utilizando robôs. O software da Predpol, o que ele faz? Utiliza Analytics. E o que ele faz com isso? Ele prevê onde e quando um crime deverá acontecer, qual tipo de crime. Com isso, a polícia pode se mobilizar antecipadamente e evitar a ocorrência de um crime. A justiça americana começou a usar a inteligência artificial para ajudar a avaliar e a analisar casos, traçar perfis e ver se eles não estão colocando culpados na rua. Há muita crítica em cima disso. Essa matéria do MIT Technology Review, eu recomendo que vocês leiam. Obviamente, há sempre críticas, mas o potencial é muito interessante. Respostas à emergência. Esse robô, ele já é antigo, o robô Cobra. Ele foi feito em 2005 por uma empresa japonesa. Ele é bastante utilizado, a empresa chama-se Hybot. O que esse robô faz? Basicamente, ele ajuda em buscas. Ele é anfíbio, pode ser terrestre ou submarina, ou imerso em água. Eles usaram, depois do tsunami no Japão, vários desses para fazer buscas por corpos. Essa mesma empresa desenvolveu robôs para fazer buscas em terrenos acidentados e desenvolveu robôs para responder a emergências de terremoto, para encontrar pessoas debaixo de escombros. Desenvolveram um robô que foi utilizado, inclusive, na usina de Fukushima. É muito interessante a questão da água. Eu lembro que eu passei um ano no Brasil, acho que foi em 2015. Se não me engano, eu estava tendo uma seca grave. E eu lembro que eles falavam para nós consumirmos menos água. O que pouca gente sabe é que do total de água tratada, aquilo que chega nas nossas casas é só 20%. A Sabesp só consegue mais ou menos bilhetar ou cobrar 20%. E cadê o resto, os 80%? É perdido no meio da tubulação. Eu não estou nem falando de ligação clandestina, eu estou falando de vazamento. As tubulações são antigas, você não tem como saber se há um vazamento se não houver um vazamento explícito, visível. Você não vai sair cavando e furando o chão para achar um vazamento que você não sabe se existe. Este robô percorre a infraestrutura, descobre vazamentos e tem uma versão nova que vai fixar ou arrumar alguns vazamentos que sejam simples. Imagina a redução de custo, imagina como você consegue lidar com crise, né, ou na falta de água ou em seca, se você conseguir ter um robô que está arrumando, consertando, num custo baixíssimo, vazamentos na distribuição de água. Esse robô, que também foi desenvolvido por aquela empresa, ele basicamente corre as linhas de transmissão e ele fica fazendo diagnóstico de potenciais falhas, gera relatórios e antecipa potenciais falhas que possam gerar um blackout, de forma que você possa agendar, né, uma manutenção preditiva. Muitas vezes isso é feito por ser humano. Muita gente morre fazendo isso, acontece acidentes. Tem outras iniciativas usando o drone autônomo também.
O mesmo princípio daquele robô, mas com uma arquitetura diferente, também é utilizado para andar em tubulações que levam gás, levam combustível líquido também, para achar vazamentos e consertar vazamentos. Imagina o potencial disso. Essa foto eu tirei em 2014, quando eu estava testando um Audi autônomo desenvolvido pela Cruise. Essa empresa foi vendida por $1 bilhão para a GM. Eram 2 alunos do MIT, né? Nesse momento eram 5 pessoas, desenvolveram esse carro autônomo. Ali é minha esposa dentro de um carro autônomo do Google e ali minha filha dentro de um carro autônomo do Google antigo antes de virar o Waymo. Por que carro autônomo é legal? Qual o potencial? Eu sou apaixonado por automação, mas além disso, a ideia é transformar o trânsito em um lugar mais seguro. 90% dos acidentes ou mais é devido a erros humanos. Se você conseguir algoritmos que sejam melhores do que as pessoas, que eles possam pilotar o carro, nós vamos reduzir o número de acidentes. Se pelo menos na média, comparado com a média dos motoristas, o algoritmo for melhor, ou o conjunto de algoritmos, nós vamos potencialmente reduzir o número de acidentes. Além disso, você está trazendo um novo nível de acessibilidade. Você pode permitir com que crianças vão para a escola e voltem, você não depende de outros seres humanos, e também pessoas que são deficientes tenham um carro à disposição, sem contar com a ideia de economia compartilhada. Talvez você não precise mais ter carro. Em termos de transporte e logística, tem muita coisa acontecendo. Todo mundo já conhece que a Amazon está trabalhando em esquadrões de drones autônomos para fazer entrega. Eu participo do conselho de uma startup que está desenvolvendo esquadrões de drones autônomos para missões humanitárias, ou simplesmente eles chegam numa região que não existe nada e nenhuma infraestrutura e montam uma operação de correio em 2 dias. A Amazon também comprou uma empresa chamada Kiva. Basicamente eles têm esses robozinhos laranja que vão embaixo das estantes e eles sabem, no momento que uma pessoa está fazendo a separação de cada pedido e montando o pedido para enviar, ele sabe que produto a pessoa vai precisar e antes ele vai embaixo da estante e traz essa estante para a pessoa pegar o produto. Isso reduz em muito o erro, o tempo de montagem de um pedido e faz com que a Amazon possa entregar mais rápido. Essa tecnologia é tão importante para a Amazon que eles compraram essa empresa. Além disso, o que é interessante, e aí entra até uma questão da inteligência artificial, a maneira como os produtos são arranjados nas prateleiras não é necessariamente uma maneira que para a gente faça sentido. Isso incomoda um pouco o ser humano em termos de inteligência artificial. Nós temos uma capacidade limitada para muitas coisas e a inteligência artificial não tem esse limite em algumas dimensões. Então, os produtos estão organizados de uma forma que faça sentido para o robô. E ele antecipa determinados pedidos de acordo com a sazonalidade para tentar arranjar isso de uma forma que fique mais fácil. É mais ou menos a estratégia do estacionamento quando está cheio e você deixa com o manobrista e ele te pergunta, o senhor vai sair rápido ou vai ficar o dia inteiro? A ideia é essa, só que feita numa escala maior. Esse robô ele é o Kiwi, que está sempre ali no downtown de Berkeley. O que ele faz? Ele leva lanche, sanduíche, faz as entregas lá para Berkeley. É uma startup. Sempre que eu estou voltando para pegar o metrô, está passando vários desses robôs. Ele tem uma carinha que não dá para ver aqui, né? uma tela, um display, ele pisca para as pessoas, ele faz uma graça, ele é muito interessante. E o que é legal? Os robôs descem, você acompanha vários robôs descendo, ficam no downtown e eles sabem que a partir das 5 da tarde, 6, os pedidos das pessoas que estão trabalhando e vão ficar até tarde nos laboratórios em Berkeley vão começar a surgir. Aí eles estão no downtown onde estão os restaurantes, eles passam nos restaurantes, recebem as encomendas e sobem e levam para as pessoas. Você pode entregar remédio com isso, você pode entregar comida, você pode entregar cartas, encomendas, enfim. Em termos de logística, e eu estou dizendo logística porque vai impactar na logística, uma coisa bem interessante é você poder produzir a sua própria comida. Esse robô, o FarmBot, vocês podem entrar no site depois, ele é um robô open source. Vocês podem pegar o projeto e montar, baixar o software ou simplesmente comprar esse robô. Ele parece um plotter grande ou uma máquina de comando numérico que pega uma área no seu quintal e automatiza o cultivo de plantas. Você tem um app, você escolhe o que você quer plantar, ele troca o acessório, planta, né, ele semeia, depois ele rega, ele tem um umidômetro, ele vai lá e testa para ver se o solo está com a umidade adequada, rega as plantas, acompanha com uma câmera de inteligência artificial, diz quando está pronto para a colheita e, além disso, o mais interessante é que ele verifica se tem alguma erva daninha ou alguma planta prejudicial que esteja crescendo na sua horta e ele vai lá e destrói essa planta. Em termos de transporte e logística, tem um outro robô interessante que foi desenvolvido para resolver um problema, de certo aspecto, bem humanístico, que é o quê?
Tem cargas que são perigosas. Como é que você maneja essas cargas? Eu não estou nem falando só de cargas explosivas, mas uma coisa que eu não sabia e descobri no Japão é que você tem às vezes aquelas bobinas de aço, como essa da foto, de fundo, que você tem que carregar no navio. Essas bobinas, por mais que você coloque calço, elas se movimentam. O problema delas se movimentar é que perde o balanço do navio, né? O navio vai atravessar o oceano e ele pode simplesmente tombar. Agora, o que se faz? Você coloca um ser humano para ir lá e passar uma fita de aço e amarrar essas bobinas. O grande problema é que quando esse ser humano está passando no meio, entre uma bobina e outra, e uma vai para o lado e outra vai para o outro, você corta esse ser humano no meio. O que eles fizeram? Eles desenvolveram um robô para pegar essa fita e ele entende, ele detecta se está movimentando para um lado ou para o outro, evita passar no meio quando ela está se deslocando e sai correndo por dentro das bobinas e amarrando. Muito legal. Não estamos nem falando de uma questão de economia, estamos falando de uma questão de... é um emprego que não deveria existir, né? É algo desumano. Bom, em termos de construção civil tem muito impacto, tem muita coisa acontecendo e muito do que a gente pode aproveitar. Você tem robôs que fazem impressão 3D de casa, você tem robôs que fazem assentamento de tijolo e constroem paredes com alvenaria, você tem robôs que constroem estruturas, né, bem sofisticadas para projetos que são muito sofisticados em termos arquitetônicos para serem preenchidos. E robô que trabalha com drywall, faz o drywall, preenche paredes com drywall. O que é interessante, por exemplo, um robô desses, o de assentamento, consegue construir uma casa popular de 50 metros quadrados em 2 dias. 2 dias. Em 2 dias uma pessoa sai de um estágio que não tem casa e pode chegar ao estágio que tem casa. Qual que é o custo de você construir uma casa em 2 dias? Qual é o potencial disso para o Brasil? Ainda em termos de construção civil, não sei se vocês alguma vez ouviram falar de barragem que desaba ou ponte que colapsa. Infelizmente, isso não é privilégio do Brasil, né? Nos Estados Unidos, na Califórnia, tem uma ponte que colapsou. Qual que é o problema? Manutenção. Manutenção preditiva. É caro. Nenhum político quer alocar recurso para fazer manutenção preditiva. A ponte está lá. Não... Imagina o político fazendo um comício e falando, olha, a ponte está de pé ainda. Isso não dá voto. Então, em vários lugares do mundo isso é um problema. Tem robô para fazer isso, ficar varrendo, fazendo uma varredura e detectar potenciais falhas antecipadamente. É um processo barato. Ainda não é muito construção civil, mas vamos pensar o lado de dentro da casa. Cada vez nós moramos em espaços menores, principalmente nas grandes cidades. Você vê apartamentos sendo lançados de poucos metros quadrados, 20, 28 metros quadrados. Imagina um estúdio onde você consegue aproveitar o máximo do espaço que você tem, de dia, como tendo uma sala, que é o maior, é o espaço inteiro, como é o caso do projeto que a Ori, de origami, né, desenvolveu e está comercializando junto com a IKEA. E aí, à noite, você simplesmente transforma esse espaço no seu quarto. Automaticamente ele se desloca e faz a reconfiguração automática. Seja que você pedindo a partir de um botão, seja você falando com a Alexa ou com o seu Google Assistant, seja você programando isso. E ainda ele tem características de segurança, como se um bebê engatear na frente, ele para, ele detecta movimento. Então tem uma série de recursos avançados e outros que estão sendo desenvolvidos para ele aprender os padrões de reconfiguração de acordo com cada usuário. Essa é uma imagem que eu adoro. Essa imagem é de 1969, de um artista japonês que mostra a visão dele de como seria o futuro da educação. Então vamos falar um pouquinho de infraestrutura de educação, que também é um problema no país. A visão dele é, em 1969, os alunos teriam acesso a computadores e aprenderiam através de computadores. Agora, talvez o mais engraçado dessa imagem é que ele imaginava que existiriam robôs que ficariam percorrendo a sala de aula e quando alguém errasse, se comportasse mal ou perdesse a concentração, ia tomar um cascudo. Percebam que tem um robô ali tentando bater numa criança, né? Obviamente, eu diria que é algo que hoje em dia não seria aceitável, mas era a visão da época. Como que a inteligência artificial iria ajudar na educação. O problema de educação é fácil de resolver. O estudo do Bloom falou, bom, se você colocar um tutor para cada pessoa, ou seja, um professor particular para cada aluno no Brasil, você resolve. Você tem um desvio, você tem as notas das crianças no modelo convencional, elas têm uma normal, essa normal com a base bem aberta. Se você fizer um novo sistema ou treinar as pessoas, onde o professor espera todo mundo chegar no mesmo nível e parte para o próximo assunto, você consegue deslocar um sigma
para a direita, ou seja, a média aumenta de forma que os piores alunos nesse novo sistema estão pelo menos na média do sistema anterior. E como é que você provoca o deslocamento de 2 sigmas? Você coloca um professor particular para cada aluno. E como é que a gente pode fazer isso agora? Tem empresas desenvolvendo um tutor para cada aluno baseado em inteligência artificial. Você coloca isso na Alexa, você coloca isso no Google. Lá em Stanford tem uma pesquisa impressionante do diretor da escola de educação. Ele mostrou, ele usa e dá para fazer parcerias. Como que você pode aprender usando esse tipo de tecnologia? Isso potencializa a solução do problema de acordo com a descoberta do Bloom. Professores robôs. Na Finlândia, estão começando a testar professores robôs. No Japão, já testaram isso muito tempo atrás, em 2009. Nos Estados Unidos, no ano passado, um robô chamado Bina 48 deu uma aula introdutória de filosofia na academia de West Point. A coisa está acontecendo. São testes, mas isso está acontecendo. Outra coisa, o overload, a sobrecarga que os professores têm de tarefas burocráticas, de lidar, tirar dúvida de aluno. Hoje em dia todo mundo tem um celular, manda e-mail, aí professor, o senhor não respondeu meu e-mail, eu estava com dúvida do trabalho, isso muitas vezes é desculpa. Fizeram um teste nos Estados Unidos e viram que se você botar um algoritmo de inteligência artificial, que eles fizeram o deploy desse algoritmo no Watson, você consegue responder as dúvidas dos alunos. Inclusive nessa pesquisa que eles fizeram, a maior parte dos alunos não sacou que era uma máquina do outro lado. Simplesmente ele tinha 24 horas por dia alguém tirando dúvidas a respeito da aula, do trabalho, das tarefas. Outro tema ligado à infraestrutura que vai ter um impacto muito grande é a saúde. Todos nós pensamos muito em educação e saúde. Geralmente é o maior orçamento dos países. Em alguns países, menos ou um pouco mais do que até o orçamento militar. Vamos pensar o seguinte: a Amazon, o Google e o Facebook estão entrando nesse tema, nessa jogada. Eu não acho que eles estão entrando nisso para fazer clínicas ao estilo Doutor Consulta, que por sinal eu adoro, acho fantástico o modelo de negócio e acho que é importante existir. Eles estão entrando para fazer a automação completa da prestação de serviços médicos. Muita coisa já é possível. Desenvolveram um algoritmo em Stanford que você liga para um número, respira algumas vezes e o que acontece? O algoritmo detecta com uma acurácia muito maior do que os médicos se você tem alguma doença no sistema respiratório, qual é a doença que você tem. Um número que você liga, um 0800 e respira. Qual que é a redução de custo disso? Qual que é a abundância que você consegue gerar de recursos médicos com isso? Algoritmos já detectam tumores a partir de imagem melhor do que ser humano. Não vou falar o nome de um grande hospital do Brasil, onde tem um amigo que é diretor, e ele falou: eu tenho um monte de médico caro aqui que faz laudo, a gente está testando e está vendo que é melhor usar a máquina. Eu estou preocupado como que a gente vai usar essas pessoas para uma função melhor e coordenar. Mas o fato é que está tendo um impacto muito grande na medicina. Você permitir você praticar telemedicina usando inteligência artificial, você joga o custo para baixo, você não tem limitação de localidade, limitação de pessoas sendo atendidas no mesmo momento. Você resolve potencialmente o problema da saúde. Você entrega uma saúde de qualidade para todos. Um ponto importante que liga tudo isso que a gente disse é a comunicação. A comunicação ela tem que estar presente. Um dos grandes fatores importantes de infraestrutura é a comunicação para você poder linkar esses elementos. Uma empresa para prestar atenção, que talvez não seja uma empresa que nós prestamos tanta atenção como nós prestamos no Google, Facebook ou Amazon, é a Ericsson. A Ericsson está se reinventando completamente. Está aumentando o seu lucro e eles estão contratando tudo que é profissional de inteligência artificial que eles conseguem, porque eles querem ser uma empresa que forneça comunicação inteligente. O provisionamento, a alocação de recursos de comunicação em tempo real, com um ajuste dinâmico de acordo com a necessidade. Então, se você está no hospital e precisa de mais dados naquele momento, ele já antecipa, sabe de forma preditiva que você vai precisar e entrega isso. A Ericsson é uma empresa bem interessante e a Ericsson é uma empresa com condições de levar o que a gente sonha para o futuro, que são as cidades inteligentes. É que realmente você vai ter tudo isso conectado, funcionando de forma orquestrada, num custo baixo, acessível, aumentando a qualidade de vida das pessoas e levando bem-estar social para comunidades que não sabem o que é isso. Só tem um problema nisso tudo que eu falei. Estudo de 2016 da Universidade de Oxford.
Países como os Estados Unidos têm quase 50% das vagas de emprego, dos tipos de emprego em risco. Países em desenvolvimento, como o Brasil, 85%. Essa é a estimativa que eles fizeram. Bom, eu tenho uma opinião diferente. Se nós olharmos a história, né, dos Estados Unidos, por exemplo, vamos olhar o índice de desde 1890, logo depois da Revolução Industrial, vamos olhar o índice de desemprego. Teve um salto. Se você pensar, teve um pico, como um sistema complexo, né, você tem um overshoot, um pico, e depois se acomoda. Se nós olharmos ali depois da crise de 29, também teve um pico, e entra até um pouco na região da guerra. Só que, de forma geral, você consegue perceber que o desemprego, apesar de oscilar ao longo dos anos, ele fica numa taxa média. Vamos lembrar um pouquinho o que mudou desde a Revolução Industrial para agora. Tem aí no meio a era da internet, o boom da internet. O que eu acho interessante é assim, nós temos a capacidade de nos reinventarmos. Você tem a mudança da natureza do trabalho, né? Então, eu acho que nós conseguimos lidar com essas mudanças. E conseguimos lidar no passado com a população crescendo exponencialmente. Isso joga contra, e ainda assim nós conseguimos manter uma taxa de desemprego relativamente média após certas revoluções tecnológicas. Nós não temos que lutar contra isso. Eu acho que o que está acontecendo é a amplificação da capacidade humana. Nós poderíamos ter lutado contra a calculadora. Um belo dia colocar a calculadora na nossa mão. Teoricamente, você não deveria mais aprender a fazer conta. Colocar um computador, colocar uma agenda eletrônica. Poderíamos ter lutado contra tudo isso. Mas, de certa forma, isso está trazendo recursos e expandindo a nossa capacidade. Tem um documentário que eu recomendo, se é que vocês não viram, provavelmente todo mundo já viu todos os documentários do Steve Jobs, mas ele fala algo interessante. O computador, ele é a bicicleta para a nossa mente. E ele faz essa comparação utilizando uma pesquisa da Science Magazine, que ele fala o seguinte, um artigo que ele leu falou que ele mediu qual que é a eficiência de cada animal para se deslocar 1 quilômetro. Essa eficiência, o animal mais eficiente é o côndor. O ser humano está lá embaixo na lista. Nós somos muito pouco eficientes em termos de energia para se deslocar 1 quilômetro. No entanto, nós inventamos a bicicleta. E o Steve Jobs conta isso daquela forma dele passional, e é impressionante esse discurso. Ele fala, com a bicicleta, a Science mediu, e nós somos o animal ou o ser que consegue ter a maior eficiência para se deslocar 1 quilômetro. E ele fala, a Apple, o computador, é a bicicleta para a nossa mente. Nós não temos que ter medo disso. Aliás, nós já estamos vivendo essa era. Essa notícia é de ontem. A ciência teve o primeiro resultado do implante de chip para expandir nossa capacidade de memória. Perguntas do tipo, onde está minha chave? Onde eu deixei a chave do carro? Onde eu estacionei meu carro do shopping? Esse chip ajuda a resolver. Por enquanto eles estão testando em pessoas que tiveram lesões cerebrais. Basicamente esse chip faz o quê? Ele capta sinais fracos que ele entende que deveriam ser fortes, de acordo com a história, usa inteligência artificial para amplificar esses sinais de forma que ele gere em você o pensamento e a lembrança no seu hipocampo daquilo que você deveria lembrar. Eles conseguiram melhorar a memória de várias pessoas em torno de 38%. Tem casos que a pessoa só lembrava de 3 palavras, de 20 palavras apresentadas, e eles conseguiram lembrar de todas as 20 palavras. Ou seja, nós já estamos vivendo essa era da inteligência artificial implantada em nosso corpo ou estendida em nosso corpo. O meu pai é um exemplo vivo. Ele tem um marca-passo autônomo que usa inteligência artificial implantado no peito. Graças a isso ele está vivo. Ele passou depois por uma cirurgia de 12 horas, onde durante 10 horas abriram o peito dele, tiraram o coração, abriram o coração como se fosse um pão, trocaram as válvulas e ele ficou ligado numa máquina de bypass que usa inteligência artificial. A respiração também ligada numa máquina que tem feedback e usa princípios de inteligência artificial. Nós não temos que ter medo disso, né? Na verdade, eu acredito que a inteligência artificial, trazida para a realidade brasileira, vai nos permitir superar grandes dificuldades, que nós só superaríamos antes tendo muito dinheiro e muito mais esforço. Eu, particularmente, estou muito otimista com relação a isso. Obrigado.